No vídeo de hoje, vamos falar aqui um pouco sobre o Lite desbloqueado, mostrar os jogos que eu baixei, totalmente de graça, e também os jogos que eu tô jogando no momento, fora provar que esse é o melhor console portátil que eu já trouxe no canal. E no vídeo de hoje eu vou provar pra vocês que o Switch Lite desbloqueado é o melhor console de 2025 e também muito provavelmente de 2026, que falo tranquilamente que ele é melhor que o Switch OLED, que ele também é melhor que o próprio Switch 2, melhor que o PS Vita e também o 3DS, que esses dois eu nem preciso falar nada, tá? Pessoal no LX tá pedindo R$1.000, que é praticamente o preço de um Switch Lite, e ele também vai ser melhor que qualquer console portátil chinês que eu já mostrei no canal. Mas antes vamos fazer aqui um unboxing rápido do meu novo Switch, que sim, eu comprei mais um. Que pra quem não sabe, eu já tenho um Switch Lite, que é esse azul aqui, ó, que eu comprei bem na época que o canal começou a crescer, né? Meio que foi um investimento, e na época não tinha as duas cores que eu queria, que era essa cinza e aquela azul royal, que eu também acho muito bonito. Sendo bem sincero aqui com vocês, esse Switch Lite me divertiu muito, só que eu acho ele bem feio, ele passa um ar de criança, né? Então, sei lá, não gosto muito. Então aproveita pra me seguir lá no Instagram, que além de vender, eu vou ajudar um de vocês, né? Vendendo no precinho, já tá desbloqueado e tá zero, tá? Eu cuido muito bem dos meus consoles. Então, sem muita enrolação, já vamos abrir aqui, que eu já dei uma bisoiada e eu me apaixonei, tá? É, sem dúvidas, o Switch Lite mais bonito, na minha opinião. E claro que eu peguei lá na HL Shop, então já tá desbloqueado. E eles também me enviaram aqui 2 brindes. Na verdade, um brinde, né? Que é um par de grip. E aqui temos o nosso novo Switch Lite, e saca só os detalhes desse console. Meio que por ele ser cinza, o branco ganha outro destaque, totalmente diferente aqui da nossa versão azul. Eu realmente me apaixonei por essa versão e passa um ar mais adulto, né? Não tão infantilizado como eu acho essa cor aqui. E eu acho que eu nem preciso mostrar o resto da caixa, que é basicamente o carregador do console e nada mais. O unboxing do Switch Lite é o mais simples em relação aqui do OLED, né? Que tem dock de carregamento. Mas mesmo assim, esse aqui é o portátil definitivo e eu vou falar mais sobre isso durante o vídeo. E agora vamos dar aquela olhada no que vem aqui de fábrica no nosso Switch Lite, que eu ainda não passei os saves, né? Então, basicamente, se você comprar lá na HL Shop, ele vem novo e desbloqueado e também já vem aqui lotado de jogo. Inclusive eu não sei porque veio esse ARMS, porque é um jogo de Joy-Con. Vou aproveitar que ele tá aqui zerado e pegar todos os meus Switches, que tem bastante. Tem esse, também tem esse e também tem esse. Então vou aproveitar esses 3 consoles e colocar todos os saves aqui em um único console e só jogar no Switch Lite, que basicamente nesses últimos tempos eu só tava jogando aqui no Lite e no meu Switch 2. Então meio que eu já tenho aqui uma base do que eu vou falar nesse vídeo e uma tese para comprovar, mas mesmo assim eu vou ficar aqui uma semana só jogando nesse console e eu volto aqui para contar um pouco mais da minha experiência com esse portátil maravilhoso, que eu já tinha uma experiência perfeita aqui, né? Só que agora de skin nova. E agora sim, voltei, e aqui temos o meu Switch Lite, que nessa última semana foi o único console que eu joguei, então eu foquei 100% nesse portátil aqui. Então vou aproveitar aqui para falar um pouco da minha experiência, que nesses últimos meses eu só tava jogando no Lite e no Switch 2, e também, né, vou aproveitar para mostrar aqui todos os jogos que eu baixei e também todos os jogos que eu andei jogando nesses últimos tempos. Inclusive eu fiz até uma personalização aqui no meu Switch Lite, que eu coloquei esse grip e também essa capinha do AliExpress, que também ajudou até na pegada, tá bem mais confortável, que eu já usava no meu Switch Lite, eu só transferi pra cá mesmo. E também outra modificação que eu quero fazer é a modificação aqui do Retro Remake, que cara, isso aqui é inédito, tá? Eles fazem modificação pra Switch Lite pra você colocar tela OLED e HDMI, muito louco. E mais louco pensar que eu também seria o primeiro brasileiro a fazer uma modificação dessa em vídeo aqui no YouTube. Só que infelizmente eu tentei entrar em contato com a empresa e eles estão sem estoque nenhum, e teve até uma treta aí com a Nintendo, então não sei se eles vão continuar com a venda, mas pode ter certeza, se voltar estoque, eu vou comprar e trazer essa modificação aqui no canal. E aqui estamos diretamente na home do nosso novo Switch, que eu aproveitei, né, nesses últimos dias para desinstalar todos os jogos. Não, a grande maioria dos jogos que a HL Shop mandou, mas como alguns jogos eu já tinha zerado, alguns jogos eu não tinha tanto interesse, eu aproveitei para baixar novos jogos, que o primeiro é um jogo indie que eu tô querendo zerar, ó.
mó tempão, mas infelizmente nessa última semana eu não dei um foco muito grande nele. O Zelda Breath of the Wild eu só deixei pra a gente comparar com o Switch 2 nesse vídeo. Temos aqui o Mario Wonder, que eu comecei um novo save, cara, jogaço, muito divertido passar o tempo com ele. Pokémon Arceus, que um dia eu jogo isso aqui. Mentiroso! Super Mario 3D World, Luigi's Mansion, que esse aqui eu não sabia, mas é o remake do jogo de 3DS, só que a versão HD pro Switch. Temos aqui o Luigi's Mansion 3, Super Mario Odyssey, que eu tô jogando no off, Capitão Toad e o jogo da Zelda e também o DK aqui. E a ideia nessa última semana era jogar um pouco de cada jogo, só que infelizmente eu fiquei viciado em um específico. E sim, é no próprio jogo da Zelda. E o nome do jogo dessa vez não é à toa, tá? Realmente você joga com a princesa. Se eu não estiver falando besteira, esse aqui é o primeiro jogo que você joga com a Zelda. E cara, eu tô viciado, é realmente um jogo muito bom. E pra quem nunca viu nada sobre esse jogo, não deixe esses gráficos fofinhos te enganar. Ele usa algumas mecânicas bem parecidas, como por exemplo Pokémon, só que ele faz de uma forma tão única que eu nunca vi nada igual. Basicamente você tem esse álbum de várias criaturas e objetos e eu posso selecionar qualquer coisa, sei lá, vou colocar essa cama e eu consigo invocar ela no mundo, tá vendo? Então, para resolver alguns puzzles que eu preciso escalar, eu uso essa cama. Às vezes, para enfrentar alguns inimigos, eu posso convocar um cavaleiro, ou eu posso simplesmente invocar um rato? Isso aqui é um rato, família? Então, basicamente, qualquer inimigo que eu derrotar, eu consigo meio que pegar a essência, a alma dele e invocar aqui no jogo pra me ajudar, né, como um aliado. Eu vou invocar aqui o javali com um bumerangue. Ó, invoquei. E ele vai ficar simplesmente fazendo uma rinha ali, mano. E eu acabei de matar um inimigo novo, aí eu venho aqui, aperto o ZR, já memorizei, tá vendo? Aí eu venho aqui no meu diário e invoco esse bicho que eu acabei de matar, né? Inclusive, dependendo do nível, o poder do bicho, você consegue invocar mais de um. Como, por exemplo, cadê? Esse slime, que ele é bem mais simples. Atualmente eu tô conseguindo invocar 4 de uma vez, ó. Acho que já deu pra entender o quão interessante é esse jogo, quão versátil, principalmente em batalhas e puzzles também. Então acabou que eu dei uma focada nesse game. Obviamente, como o meu tempo é limitado, eu só explorei aqui uns 20% do mapa, mas se vocês tiverem oportunidade, joguem o joguinho da Zelda, tá? Outro jogo que eu comecei recentemente a jogar no Switch Lite, mais especificamente no meu Switch Lite antigo, é aqui o Super Mario Odyssey. Eu só passei o save pra esse novo e, mano, olha esse Switch como ficou bonito nessa iluminação. E eu tô aqui, se eu não me engano, no segundo mundo e indo pro terceiro. E tá sendo bem divertido. E eu tava aproveitando pra aproveitar Mario Odyssey pra treinar o meu inglês. Como vocês podem ver, eu não coloquei aqui o patch de tradução. Só que eu acho que quebra um pouco da imersão você ficar jogando e toda hora abrindo o tradutor, né? Pra entender a história. Então eu acho que eu vou só colocar a tradução português brasileiro. Que é meio engraçado que até hoje a Nintendo não legendou esse jogo, se eu não estiver falando besteira. A Nintendo traduziu Super Mario Odyssey pro PTBR? Não, a Nintendo não lançou uma tradução oficial para Super Mario Odyssey em português do Brasil. Cala a boca, meu! Então, como ano que vem eu pretendo fazer uns cursos de inglês, vamos colocar aqui a tradução no Super Mario Odyssey, que fica até melhor pra gente aproveitar mais dessa experiência. E isso é graças ao desbloqueio, mas acho que vocês já estão cansados de saber dessa vantagem, mas é muito importante eu citar, né? Principalmente se você tá cogitando comprar um aparelho desse desbloqueado. E tá aqui o nosso patch do Super Mario Odyssey, que eu acho muito legal. Na maioria dos consoles você tem que baixar a tradução no PC para depois jogar pro console. Aqui não, mano, você faz diretamente do próprio Switch. E sobre o jogo, pessoal, eu acho que se mantém o que eu falei ali pro jogo da Zelda. Opa. O Super Mario Odyssey, ele já pega uma franquia que é muito boa, só que ele consegue inovar no que, na opinião de muitos, não tem muito o que trocar, né? Então toda essa mecânica com chapéu, você conseguir se transformar nas pessoas, não nas pessoas necessariamente, né? No bicho. Olha isso aqui, mano. Quem foi o louco que pensou nisso? O cara é um gênio. E cada mundo e cada mapa em Super Mario Odyssey é totalmente diferente, com vários puzzles únicos. Se eu não me engano, nessa fase aqui tem um boss, então vamos aproveitar para derrotar ele juntos. Que também vocês já vê a variedade na gameplay, que fora a exploração, mecânica de transformar em bicho. Os bosses também são muito divertidos. Virei aqui uma torreta e agora eu consigo pegar aqui as moedas desse negócio aqui. Ó, peguei coração. E olha que interessante como é esse jogo. Eu tô aqui perto da entrada do boss, né? E tem uns canhão. E como que a gente resolve esse puzzle? Eu simplesmente viro aqui o canhão. Agora vamos acelerar pra gente chegar ali na outra parte. Tirei o chapéu, joguei o canhão. Virei o canhão, no caso. Não sei falar. Meu Deus, vou morrer.
Pra quem não sabe, eu tinha esse jogo original em uma conta que eu comprei de um Switch usado e eu joguei bastante, só que o cara mudou a senha e eu infelizmente perdi o meu save. Por também eu ter que recomeçar, me deu uma desanimada pra jogar. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho muita dificuldade de gravar e jogar. O cara é um péssimo youtuber. Tá preula, mano. Nem Dark Souls é tão épico como o Super Mario Odyssey. Eu não lembro muito bem os movimentos que tem que fazer. Eita, morri. Ah, ele machucou a mão. Ah, eu viro a mão dele. Que doido, mano. Eu não lembrava disso. Isso roda em um Switch Lite, que também tem a mesma performance de um OLED, né? Não muda nada. Mas eu acho mais impressionante do que rodar em um OLED é rodar no Switch Lite, né? Porque ele é mais compacto, mais leve, consequentemente. E mesmo assim, tem a mesma performance. Só faltou aquela tela OLED que eu falei pra vocês que eu queria fazer a modificação. Ah, eu acho que ele tem que bater a mão no gelo, né? É isso? Aí, ó. Isso mesmo. Ah, eu virei a mão, mas eu morri. Mas eu acho que um grande problema do Super Mario Odyssey, talvez eu possa estar falando besteira, né, porque eu não joguei até o final, mas eu acho a dificuldade dos bosses um pouco fácil. Apesar de divertido, eu acho que poderia ser um pouco mais difícil, apesar de eu ter morrido umas 10 vezes nesse vídeo. Tá aí, boss derrotado. E vocês viram a variedade de cenário, os monstros que a gente consegue se transformar. Então sim, cara, é um baita jogo. E claro que não tem como eu falar de Switch 1 desbloqueado sem falar do novo lançamento da Nintendo, que é aqui o Switch 2, que nesses últimos tempos eu joguei bastante aqui do nosso Zeldinha, e eu tenho bastante coisa pra falar desse console aqui, mas uma coisa que eu acho meio engraçada é que os principais lançamentos pra esse console, esse novo lançamento, esse grande lançamento da Nintendo, foi aqui o Donkey Kong Bonanza, que é sim um ótimo jogo, e o segundo maior lançamento do console é aqui, Zelda, que também tem pra Switch 1. Cara! E claro que eu não vou ser hipócrita e não vou tacar aqui pau no Switch 2, porque eu realmente tô curtindo o console. Não é à toa que se você for abrir aqui o meu perfil, eu já tô aqui com mais de 30 horas de gameplay do nosso Zeldinha. E se a gente abrir aqui o mapa do game, eu praticamente já explorei toda a Hyrule, só tá faltando essa parte aqui de baixo. E também derrotar 4 bosses. Mas enfim, tô curtindo demais, apesar de eu ter feito essa piada, né, de relançamento. E também eu achar o absurdo que eles estão cobrando o preço desse game aqui. A experiência de jogar com os gráficos melhorados e 60 FPS é sim muito interessante, mas fica o questionamento que você deve fazer antes de cogitar comprar um Switch 2, em vez aqui de um Switch desbloqueado, que cara, basicamente alguns jogos eu acho que não vale a pena, e você deve considerar que todos os jogos que tem aqui no Switch 1 também tem no Switch 2, tá? Praticamente não tem nenhum exclusivo ainda nesse console, então Super Mario Wonder você teria que gastar 300 e pouco, Pokémon Arceus também 300 e pouco, Super Mario 3D World também 300 e pouco, Luigi's Mansion 300 e pouco, e digo até mais, enquanto não lançar desbloqueio para o Switch 2, o Switch Lite e o Switch OLED vai ser o console portátil definitivo, porque tem desbloqueio e a gente mora no Brasil e a gente sabe a situação dos preços. Então por isso, se você tá pensando em comprar o seu Switch desbloqueado, seja aqui o Lite ou até mesmo o OLED, que tem essa tela lindíssima, o meu sonho é que a Nintendo tivesse lançado, né, o Switch Lite com tela OLED, mas a ideia desse console, além de ser portátil, é também ser custo-benefício, então eu entendo eles não terem feito isso, mas mesmo assim é o meu preferido do Switch 1. E claro, todos os meus modelos, sem exceção, seja aqui o meu Lite e o meu OLED, é claro que eu peguei direto da HL Shop, que é uma loja parceira e de confiança do canal, que vende qualquer modelo de Nintendo Switch, seja ele o OLED, seja ele o Lite ou qualquer edição especial. E sem dúvidas o maior diferencial da loja é que eles oferecem aqui 100% do suporte no pós-venda. Então se você não faz ideia de como baixar jogos, colocar traduções ou os cuidados no geral que você tem que ter com um aparelho desbloqueado, eles vão te ajudar e te explicar todo o processo. E fora todo o suporte que você vai ter, obviamente você tem garantia em toda a loja, e melhor ainda, quem vem pelo Lopes garante aquele brinde. E caso você tenha um Switch parado na sua casa e tá querendo desbloquear, é claro que é na Switch Free, que desbloqueia qualquer modelo de Switch. Tem loja física em São Paulo e atendimento a todo o Brasil via correios, fora 1 ano de garantia e também suporte vitalício para todas as suas dúvidas. E só reforçando, tanto na Switch Free como na HL Shop, quem vem pelo Lopes garante aquele brinde.
E eu nem ia falar dessa funcionalidade, mas eu tô aqui jogando no meu Switch Lite desbloqueado Stardew Valley, que foi o primeiro jogo que eu comprei lá em 2022, quando eu nem sabia o que era desbloqueio direito. E como vocês podem ver, é Stardew Valley, como eu tinha falado, mas é o meu save do modo original, porque você consegue acessar a internet e usufruir, né, como se fosse um Switch de fábrica. Então você, por exemplo, pode jogar online, você consegue ver vídeos no YouTube, você pode comprar os seus jogos se você quiser. E isso é muito interessante, porque com o desbloqueio do Nintendo Switch, nossa, a câmera não foca, mano. Você literalmente tem o melhor dos dois mundos. Não é à toa que eu tô até baixando aqui o Super Mario Kart, né? Caralho, Super Mario Kart é embaçado. Mas como eu considero uma funcionalidade muito interessante, eu não podia deixar de citar, né? Basicamente, com o Switch desbloqueado, além de você conseguir baixar todos os jogos, você ainda pode jogar online, lembrando que jogos originais. E nesse vídeo eu foquei mais aqui em falar da experiência do Nintendo Switch Lite, que fora isso que eu mostrei, tem várias funcionalidades interessantes que eu acho que não convém eu falar nesse vídeo, porque é muita coisa, e esse vídeo é mais para falar da minha experiência e porque eu considero esse aqui o melhor console portátil já feito. Tanto que eu tenho esse simulador aqui de Game Boy Advance, que inclusive eu vou ligar aqui para mostrar para vocês. Olha só que bonitinho fica aqui os pixels, né, do Fire Red. Só que eu diria que isso aqui é mais um consumismo, um entusiasmo que é desnecessário, porque se você for ver o Switch Lite fora toda a biblioteca do Nintendo Switch, ele consegue emular diversos consoles, PlayStation 1, PSP, obviamente o Game Boy Advance. Então por isso eu acho que se for para ter um console só, é o Switch Lite desbloqueado. É realmente muito versátil e você consegue jogar muita coisa. E Lopes, se fosse para fazer um top 3 consoles portáteis, qual seria o seu? Na minha opinião, obviamente em primeiro o Switch Lite, em segundo o Retroid Pocket 5, que tem review aí no canal, que é um console Android, e em terceiro lugar eu colocaria o Switch 2. Comentem aí o que vocês acham da minha tier list. Lembrando, qualquer sugestão, só comentar aí embaixo que eu vou indo nessa, porque ainda tem que editar esse vídeo. Tamo junto, fiquem bem e é nóis!